Feche os olhos, por gentileza, e vamos orar. Vamos falar com Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, meu amigo, Senhor Jesus, estamos na sua presença, meu Pai, nessa quarta-feira, nessa casa firme. E eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pelos presentes que nós estamos recebendo. É tanto cuidado, é tanta direção, meu Deus. É uma injeção de vigor, de energia, meu Deus, que nos dá esperança. Nos apegando a palavras, meu Deus, que parecem até difícil, mas não é difícil. O que é difícil, meu Pai, é nós acreditarmos, porque aquele que acredita é aquele que vive, aquele que pratica, aquele que possui, aquele, meu Pai, que dá um passo de cada vez e acredita, meu Deus. Eu colocarei o pé e o Senhor colocará o chão, meu Deus. O Senhor está fazendo grandes coisas aqui. Eu peço, meu Pai, que cada coração que entrou nessa noite venha a ser quebrantado, venha a ser restaurado, venha a ser, meu Deus, curado. Meu Deus, que até mesmo sentimentos de tristeza, de abatimento, cansaço, depressão, opressão, meu Deus, que todo espírito que se levantou contra o nosso povo, demônio da doença, da enfermidade, da infecção, inflamação, virose, dor de garganta, dor de cabeça, peso no corpo, peso nas costas, que todo espírito que se levantou para tomar o nosso povo, que toda epidemia, que toda pandemia, que todo espírito que está rodando, adoentando, acamando, medicando, travando, meu Deus, o nosso povo, a nossa igreja, em todos os altares, em todas as igrejas, na igreja física e virtual, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, todo demônio que se levantou para tentar uma distração, acamar, estagnar, fazer o nosso povo retroceder, que todo sentimento de tristeza ataque na mente, ataque no coração, ataque na saúde, ataque no casamento, e todo demônio que se levantou para bater, para colocar esse peso, essa vontade de parar, esse desânimo, essa desistência, esse plano de fracasso, plano de derrota, esse espírito de imoralidade, de mentira, de pecado, vícios, todo espírito de reclamação, murmuração, contenda, brigas, todo cansaço do corpo e na mente, em nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, cura o nosso povo, levanta, restaura. Espírito Santo, visita cada um, meu Pai, neste momento. Meu Deus, visita, Senhor, e vai restaurando. Derrama força, poder, ousadia, coragem. Meu Deus, derrama fome, foco. Meu Deus, faça o nosso povo ouvir, faça o nosso povo falar, faça o nosso povo se concentrar, meu Deus. Coloque essa concentração, coloque esse quebrantamento, coloque essa esperança, meu Deus. Coloque esse vigor, essa injeção, meu Pai, de força, meu Deus. Essa injeção de energia, de foco, meu Pai, de esperança, meu Deus. Meu Deus, eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, grandes coisas hoje aqui. Eu creio, meu Pai, na Tua operação, eu creio, meu Pai, na Tua palavra, eu creio, meu Pai, nas Tuas direções, eu creio, meu Pai, naquilo que o Senhor está entregando, meu Pai, o maná do dia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu vejo o que o Senhor está fazendo e peço que cada um possa ver, meu Deus. Porque o Senhor está falando, a sabedoria está gritando pelas ruas, meu Deus. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, clama, Senhor, para um retorno. Meu Deus, que muitos possam retornar, meu Pai, neste momento, para o lugar onde foi plantado. Aonde o Senhor, meu Deus, quer abraçar, quer amar, meu Deus, quer revestir, quer colocar de volta, meu Pai, um lugar à mesa. Meu Deus, o lugar onde é dele. Meu Deus, quantos não entendem, meu Pai, que existe um lugar que é nosso. Existe, meu Pai, uma cadeira numerada, meu Deus, que tem uma reserva com o meu nome. Meu Deus, existe um tempo, meu Deus, que é meu. Uma mensagem, um propósito, um chamado que é meu Deus.
E que cada um veja, Senhor, que o Senhor, meu Pai, já jogou essa capa. O Senhor, meu Deus, não terminou, muito pelo contrário. Agora que começa, agora que o Senhor começa, meu Deus, a realizar grandes feitos, grandes maravilhas, por intermédio, meu Pai, do nosso povo, por nosso intermédio. Meu Deus, que cada um veja, Senhor, que o Senhor está chamando. Meu Deus, e esse é um novo tempo, é um recomeço, meu Deus, mas é um recomeço de restauração, de um poder sendo multiplicado, de uma graça sendo multiplicada, de uma ousadia, de uma unção, de uma fome, de um desejo, de um temor, de milagres inéditos, de curas inéditas. Meu Deus, de uma vida inédita que nós vamos viver. Muito obrigado, meu Deus. Esteja conosco. Guia-nos por todo esse trabalho. Que seja, meu Pai, uma grande casa firme. Uma casa firme, meu Deus, que ao terminar, nós venhamos, meu Pai, sair como outras pessoas. Pessoas diferentes. Meu Deus, com uma mente renovada. E através dessa renovação mental, nós poderemos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Está ligado às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo, Bíblia da palavra profética, para 2024, a unção de Josué, a unção da restauração, a unção do impossível está na minha vida e eu já estou vivendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Já deu boa noite para essa pessoa do seu lado? Vamos falar boa noite, que Deus abençoe sua vida. Parabéns que você venceu a chuva, o cansaço, o desânimo, até talvez algum tipo de gripe, infecção, alguma dor, porque eu estou vendo que alguns tinham sido meio afrontados por isso, mas você passou por cima e você está aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. E é de glória em glória. Vai passar por esse vale e do outro lado a gente vê que já um amanhecer está nos esperando. Amém? Pode sentar por gentileza. Faça assim comigo, ó. Pressione com mais força. Tudo na nossa vida precisa ser pressionado com mais força. E a pressão ela acontece sempre em cima de uma situação que inicialmente nós recebemos até como um fracasso, como um problema. Situações que eles chegam na nossa vida para nos desanimar, para nos fazer parar, para nos fazer desacreditar. Eu acredito que muitos de nós tivemos muitos motivos para não vir na igreja hoje. Muitos de nós tivemos muito motivo para não vir no domingo, na segunda-feira. Sempre o diabo vai te colocar várias urgências, várias situações para te fazer parar, te fazer perder o foco. E muitas vezes essas urgências vêm como um problema, como uma situação. Que ela chega não somente como um problema, mas o que aquele problema significa. Quantos de nós já tivemos situações com parentes, que nós estamos lutando com essa pessoa, família, filho até mesmo, e parece até que passa 1, 2 semanas e está tudo certo, e na hora do culto uma situação aparece, ou no dia do culto um problema aparece, e vem toda aquela carga daquele copo cheio. Mais uma vez eu estou vivendo essa situação. Mais uma vez eu estou vivendo esse problema. De novo eu estou passando por essa humilhação. De novo eu estou passando por uma dificuldade. Quem já teve vários motivos essa semana para não vir na igreja? Quem já teve hoje vários motivos para não vir também?
Todos nós temos pontos que precisamos de novos começos e recomeços, e podem acontecer várias vezes na nossa vida. Problemas que aparecem que vêm como se fosse um ponto final. Mas se a minha história está sendo escrita por Deus, não existe ponto final que o diabo pode colocar. Problemas, situações vêm como vírgulas, não como pontos. E a nossa capacidade é de passar e continuar essa história. E permitir que eu passe mais uma vez por este problema e que este problema se torne um grande testemunho, uma virada de chave na minha vida. Problemas que nós passamos hoje, que parece que vem para encerrar o nosso ano, encerrar o nosso casamento, encerrar a minha empresa, encerrar a minha vida. Nunca vem para te matar. E sempre quando eu estou alicerçado, confiando no Senhor, eu vou entender que isso aqui faz parte do projeto. Há vários momentos, em muitos momentos na palavra, você vê situações que parece que encerrou, acabou. Abraão, ele esperou uma vida por Isaac. E aquela situação parecia que nunca ia chegar, aquela promessa nunca ia acontecer. O tempo que ele tentou fazer acontecer pela sua força do braço, ele atrasou mais um pouco. E quando aconteceu, Deus manda pegar o Isaac e levar para o Moriá. E parece que aquela situação tinha mais uma vez, eu achei que eu seria pai, eu achei que eu ia ver meu filho crescer, eu achei que seria agora, e parece que não ia acontecer. E muitas vezes o Senhor nos testa a nossa fé. E nós precisamos entender que sempre é um teste de fé. Porque se você não tem fé, você não passa pelo problema, você para no problema. Se você tem fé, você passa pelo problema dando glória e agradecendo. Problemas diversas vezes que parecia um ponto final na história. Pega a história de Daniel. Ele estava fazendo tudo certo. E naquele momento, por ele decidir não trocar o certo pelo duvidoso, porque muitos se adaptam a um decreto, simplesmente porque parece que é certo e eu estou sendo prudente, eu não estou escandalizando o Evangelho. Agora tem momentos que a gente está escandalizando por não cumprir o Evangelho e trocar uma aliança certa por uma aliança duvidosa. Ele tinha uma missão, ele tinha um relacionamento com Deus. E nada e nem ninguém pode impedir a sua rotina, o seu relacionamento, aquilo que você se comprometeu com o Senhor. E ali foi jogado na cova, mas depois saiu. E aqueles que chegaram, aqueles que prepararam, é aqueles que entraram. Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa. Por não negar e por confiar, passou, confiou, e dali foram exaltados mais uma vez. Mas tem problemas que muitas vezes chegam na nossa vida para trabalhar o nosso caráter. Porque muitas vezes nós acreditamos muito tempo em uma verdade. E para nós é verdade. Para mim é uma grande verdade, eu acredito que eu estou vivendo uma grande verdade, mas é a minha verdade. E para nós podemos ser uma verdade, mas para Deus não é uma verdade. Pedro, Paulo, foi um grande exemplo disso. Para eles era uma verdade. Paulo parecia, na visão dele, que estava fazendo um trabalho para Deus. E Paulo era o cara que não estava procurando Jesus, mas Jesus o encontrou. Ele não procurou, mas Jesus o procurou. E muitas vezes vai acontecer nesses momentos, situações da nossa vida, que o Senhor vai nos parar e vai colocar um basta para as nossas verdades serem reveladas e mostradas que as minhas verdades, na realidade, são as minhas mentiras.
Paulo por muito tempo viveu de um jeito. Pedro, ele tinha uma certeza. Pedro, ele foi escolhido por Jesus, nós não podemos esquecer do início, que quando Jesus entrou no barco, ali houve toda aquela situação, ele pregou, depois daquela direção, ele ficou a noite toda pescando, e pela palavra que foi liberada de Jesus, ele cumpriu e falou, mas por você eu vou jogar. E toda a vida dele foi, todo esse ministério foi ao lado de Jesus, ele vendo, ele acompanhando. Viu Jesus curar cego, mudo, surdo, paralítico, defeituosos, ressuscitou, que ele acompanhou, no mínimo 3, que a gente sabe. A viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, foi no Monte da Transfiguração. Pedro viu muita coisa. Pedro foi escolhido para ser a pedra da igreja. Pedro, ele tinha uma certeza dentro dele. Todos podem te abandonar. Tomé, você pode abandonar, o outro pode abandonar, Tiago, João, vai todo mundo abandonar. Mas eu jamais o abandonarei. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca, como diz na Almeida, jamais escandalizarei. Eu não vou escandalizar Jesus. Todos podem te escandalizar, mas eu não. Todos podem virar as costas, mas eu não faço isso. Todos podem negar, mas eu nunca vou te negar. E Jesus disse, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E toda aquela situação aconteceu, e você vê um Pedro, ele foi devastado naquele momento. Ele ficou destruído. Hoje eu ainda falava, que se tivesse outro túmulo, Pedro estaria do outro túmulo de Jesus, do lado, porque ele morreu ali. E no momento quando você vê a Bíblia falando chorou amargamente, você lembra da oração de Ezequias, que ele chorou amargamente. Ezequias estava morto já. Quando ele recebeu a sentença, a força, normalmente nós vemos aqueles que rasgando as roupas, se jogando na terra, jogando cinzas na terra, jogando as cinzas na cabeça, rasgando suas vestes. Ezequias só conseguiu virar a cabeça para o lado e chorou amargamente. Um choro de morte, de dor. Pedro, ele era uma pessoa autocentrada, uma pessoa que era cheia dela mesma, uma pessoa que ela não se conhecia. Pedro era uma pessoa que até parecia que sabia do que estava falando, mas ele não sabia do que ele estava falando. Ele era orgulhoso, ele achava que conhecia Jesus, e bastou uma criada chegar e fazer uma pergunta. Não foi uma autoridade, não foi um romano, não foi alguém ameaçando ele com uma faca, ou já preparando a cruz para ele do lado. Só foi um mínimo questionamento. E ele já negou, já disse, opa, não sei do que você está falando. E depois, pelas 2 outras vezes, não conheço. Não conheço ele, e ainda começou a amaldiçoar. E quando nós chegamos no Evangelho, nós chegamos na fé, e até mesmo hoje, depois de anos, muitos ainda podem se colocar acima de Pedro. E até mesmo condenar a atitude de Pedro. E falar, mas por que ele fez isso? Como que cara traidor, que cara ingrato, impetuoso, cara que não se conhecia, amava demais, autocentrado. Uma pessoa que nunca ele poderia ter feito isso. Nunca ele poderia ter agido assim com Jesus. Olha o que Jesus fez por ele. Todos nós somos Pedro. Todos nós negamos Jesus em algum momento. Todos nós traímos Jesus em algum momento. E a questão é que nós não traímos muitas vezes em coisas grandes, mas em coisas pequenas. Quantos de nós estamos traindo Jesus por coisas pequenas, coisas miseráveis?
Quantos estão deixando de estar na igreja por causa de amizades que nem gostam de nós? Pessoas que nem respeitam a nós? Pessoas que não têm a mesma fé? Quantos estão sendo coordenados sentimentalmente por esposa, marido e filhos? E permite que a sua fé é deixada de lado para cumprir a vontade de pessoas dentro da sua casa? Quantos estão trocando uma Bíblia por um celular? Quantos estão trocando devocionais, livros, por controle remoto? Quantos estão trocando jejum e oração por festas, diversões, viagens? Quantos, ao invés de entregar a sua vida e se satisfazer com aquilo, como o Senhor diz, encontre a sua satisfação no Senhor, está somente encontrando a sua satisfação em compras, em objetos, em carros, em casas, em coisas? E muitas vezes nós estamos negando Jesus por coisas que nós, muitas vezes, até inconscientemente, nós acreditamos que nós não estamos negando Jesus. Se eu posso estar no lugar e não estou, a Bíblia diz, se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se eu posso estar no lugar e não estou, estou fazendo o quê? Eu estou negando Jesus. Se eu sei que eu tenho uma oportunidade e eu tenho a disposição, a disponibilidade, a oportunidade aberta, o caminho limpo para eu estar na igreja, para eu evangelizar, para eu doar, para eu ajudar, para eu semear, para eu ensinar, para eu perdoar, e eu não faço, eu estou negando a minha fé em Jesus. Se eu posso guardar o meu coração e não ouvir coisas que vão me contaminar, e não ver coisas, não ouvir e não ver coisas que vão me contaminar, eu estou negando a Jesus. Se eu posso levar os meus filhos para dentro da igreja, eu estou negando a fé de Jesus na vida deles. Quantas vezes nós estamos negando a Jesus por coisas pequenas? Você não pode mais negar Jesus por coisas tão pequenas, e muitas vezes nós acreditamos, nós não estamos negando a Jesus. Se eu quero uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa, por que eu não dou mais? Por que eu estou me negando de viver esta vida? Porque, como dizem em Mateus 5,41, se alguém te forçar a andar uma milha mais, ande duas. Por que eu não estou andando mais uma milha? Porque eu não faço mais. Eu estou negando a mim mesmo uma vida abundante. Eu estou negando a mim mesmo uma vida vitoriosa. Eu estou negando a mim mesmo uma cura, uma libertação. Nós não podemos mais ser essas pessoas que negam a Jesus. E agora você precisa analisar aonde eu estou negando a Jesus. Quais os momentos que eu troco a prioridade? Quantas vezes eu troco o propósito por propostas? Quantas vezes eu estou trocando Jesus por coisinhas que só vai me gerar dor, frustração, só vai travar a minha vida? Você não pode mais negar a Jesus e acreditar que você está fazendo certo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo no automático, nós não estamos vendo o que está acontecendo. Pedro estava nas discussões de quem era o maior. Pedro estava lá sempre achando que ele era o maior, sempre se colocando assim. Eu imagino, por Pedro ser uma pessoa muito impulsiva, ele deve ter sido o primeiro, ao ver Judas trair Jesus, condenar a Judas. Mas esse cara não vale nada. Eu falei, Jesus. Eu sabia que era ele desde o início. E muitas vezes nós não percebemos que Pedro já estava negando. Quando estava no Getsêmani, ao invés de estar acordado, estava dormindo.
ao invés de vigiar e orar, estava dormindo. No momento que Jesus falou, vigiai e orai. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida e simplesmente o processo da minha vida está sendo sabotada por uma falta de consciência e um excesso de orgulho? Nós não podemos mais ser pessoas orgulhosas, simplesmente achando que nada, não vai acontecer comigo. Não, comigo não. Pode ser com o outro pode ser. Tá na cara que ele vai, está na cara que Judas já... E naquele momento, quando o galo cantou 2 vezes e olhou para Jesus, e Jesus olhou na alma dele. E ali para ele foi a morte. Ali ele viu quem era Pedro. Ali havia um Pedro que estava morto e sendo restaurado. A maior bênção de Pedro foi a vergonha, foi a humilhação, foi a devastação, foi a depressão que ele viveu. Hoje nós podemos estar na situação de Pedro, vivendo uma devastação. Nos sentimos pequeno, miserável, pessoas fracas, pessoas que negaram a Jesus, reconhecendo que sim, nós falhamos, eu falhei, eu neguei, eu traí. Mas Jesus ele vem com uma palavra de restauração, uma palavra de recomeço, uma palavra para mostrar para nós que Ele não se esqueceu de nós. Uma palavra para mostrar para nós que Ele tem coisas grandes para cada um de nós. E Ele vai fazer. Você não pode mais achar que, pelo fato de eu não ter feito da maneira correta, ou agido no tempo correto, o propósito, o projeto foi encerrado na minha vida. Não, Senhor, Ele não encerrou um projeto na sua vida. E nós precisamos nos alinhar ao projeto. Não adianta mais nós colocarmos pontos finais em desgraças, em problemas, em situações na nossa vida. Os problemas vêm para nos deixar mais fortes e é para nos fazer levantar, acreditar no processo. No momento que ele deve ter visto aquele impacto daquilo que era novo para ele, ele tinha ouvido Jesus falar, ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. E naquele momento ele falou tal. Mas na prática, muitas vezes, o medo ele faz a gente dar uma amnésia, a gente não lembrar do que está acontecendo. Quando viram Jesus andando sobre as águas, acharam que era fantasma. E quando viu Jesus sendo espancado, machucado naquele momento, eles nunca tinham visto o mestre viver daquela forma, estar naquela posição. Não tinham entendido sobre a crucificação, ou talvez não tinham visto literalmente as feridas do mestre. E ali trouxe um impacto tão grande para Pedro, que ele esqueceu do que ele tinha ouvido e só ficou com aquilo que ele estava vendo. E aquilo trouxe à tona o Pedro verdadeiro. O Pedro que achava que era pedra, mas ainda era Simão. Naquele momento o Simão estava morrendo e o Pedro estava nascendo. Um Pedro que quando você vê, se tornou um homem tão poderoso, tão forte. Um homem que as palavras dele convertia milhares e milhares de pessoas e ia acrescentando, multiplicando. Um homem tão poderoso que a sombra dele até curava. Mas um homem que ele ainda não havia vivido o que era abundância em Jesus Cristo. Estava limitado ainda a uma imagem que era somente a imagem do discípulo de Jesus. E muitas vezes nós paramos numa situação como essa, numa negação,
numa devastação, numa humilhação, numa vergonha. E paramos ali e acreditamos naquilo que o diabo fala. Você não faz parte do projeto. Deus não tem mais nada para você. Mais uma vez você está agindo assim. Acabou para você. Mas o fato de eu estar com Jesus, eu entender, andar com Jesus, eu estar sendo um discípulo de Jesus, escolhido por Jesus, quer dizer que eu ainda faço parte dos planos de Jesus. E quando você vê, na manhã as mulheres elas foram ao sepulcro, compraram especiarias, e ao chegar lá, havia um anjo que disse que Jesus não estava lá, tinha sido crucificado e ressuscitou. A mensagem foi: vão e diga aos discípulos e a Pedro. Coloca para mim o versículo para mim. Vão e diga aos discípulos e a Pedro. É tão forte isso que Jesus fez questão de lembrar a Pedro. Eu me importo com você. Eu não me esqueci de você. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele, como lhes disse. E hoje eu vejo o Senhor ele falando desse recomeço para todos nós. O início de nós esquecermos o que se foi e olhar para frente e seguir para o alvo. E acreditar que o Senhor tem coisas maiores para nós e Ele vai cumprir cada palavra e cada vírgula e cada promessa que Ele fez para você. Ele fez questão de botar o nome do Pedro, porque Ele sabia como Pedro estava. E nós precisamos nos colocar nessa posição do Pedro. Hoje, o Senhor chama e fala o teu nome, que ainda Ele tem planos e projetos grandiosos com você. As situações que vieram para te humilhar, para devastar a sua vida, não veio como um ponto final, mas veio como uma vírgula para começar uma nova história, um novo parágrafo na sua vida. Hoje o programa de hoje foi algo impactante, quem viu o programa sabe o que eu estou falando, que fala sobre isso. Sobre essa restauração de Pedro, sobre essa restituição de Pedro, sobre esse novo nascimento de Pedro. Para Pedro nascer, Timão tem que morrer. E nós não queremos que seja dessa forma, porque é devastador. Mas Jesus ele vem para nos ensinar mais uma vez, recomece. Recomece novamente. Não pare no meio do caminho. Quantos estão parando no meio do caminho e acreditam que acabou e não vai ter mais nada? Paulo ainda diz, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Repita comigo, prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Repita comigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na mensagem, eu gosto muito que ela diz: desistir daquelas coisas inferiores, para que pudesse conhecer Cristo, repita comigo, pessoalmente.
experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte, tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que já tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma, repita comigo, impressionante. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, repita comigo, para Jesus. Continue, estou correndo, e agora bem forte, e não vou voltar atrás. É tão claro o que o Senhor está falando aqui. Irmãos, amigos, eu não me entendam mal, não acredite que eu estou, como ele diz aqui, não me considero um especialista no assunto. Mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, repita comigo, olhando para o alvo. Qual é o seu alvo? Jesus. Olhando para o alvo, estou correndo, repita comigo, estou correndo. E não vou voltar atrás. Essa situação que hoje nós podemos estar vivendo, são situações que não faz a gente andar, faz a gente estagnar e até retroceder. Mas se você focar no alvo que é Jesus, você vai confiar que isso fazia parte do plano, fazia parte do processo. Tem coisas que precisam ser como um choque emocional, uma mudança de comportamento radical na nossa vida. Quantos, quando tem um problema, muitas vezes com obesidade, e às vezes tem um ataque cardíaco, vai para o hospital e ali decide, nunca mais vou comer gordura, nunca mais vou comer Big Mac. Vou agora só comer vegetal e comer o frango grelhado. Quantos têm uma situação impactante com o pulmão e para nunca mais vou fumar? Quantos têm um problema com o fígado, nunca mais vou beber? Quantos têm um acidente e falam, nunca mais eu vou andar rápido? Tem coisas que vêm com uma devastação na nossa vida. Quantas situações na minha vida que parecia que era um ponto final, foi uma devastação na minha vida. E eu falei, como eu vou recuperar isso? Como eu vou sair disso? Repita comigo, focando em Cristo. Sim, você pode estar numa situação que parece devastadora, que está acabando, destruiu você. Mas o que você tem que entender é que você ainda faz parte do jogo. Você faz parte do projeto. O jogo não acabou. Começou agora o segundo tempo e você está no time. Nós estamos no time, é como uma partida de futebol. Existem aqueles que foram escolhidos para o time, do outro lado está o adversário. Muitas vezes a partida você pode não ter dado o melhor passe, ou ter dado um passe errado, ou você foi goleiro e deixou o gol passar, ou até mesmo fez um gol contra. E você está sendo condenado por isso. O diabo, como a torcida, te condenando, te xingando. Muitas vezes era você para bater o pênalti, e você chutou na trave. Mas a pergunta é, Deus contratou o Espírito Santo como técnico, está te direcionando. E a questão é, o fato maior da tua vida é que você está no jogo, você está no time, você faz parte do Evangelho do Senhor Jesus e ainda vai fazer muitos gols para Cristo Jesus. Nós vamos ainda fazer muitos gols, ser artilheiro desse jogo. Nós vamos ganhar esse campeonato, e como diz Paulo, correndo para o prêmio. Vocês não sabem de todos os que correm no estádio,
Coloca para mim. Apenas um ganho-prêmio? Apenas um ganho-prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. O momento é de nós não pararmos, mas agora, como num estádio, você vai correr mais. Não, a Paulo ainda diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Você precisa combater agora o bom combate. Você não pode mais parar, como muitos parariam na discussão com Eliabe. Eliabe não é o teu problema. Você não vai discutir mais com pessoas que vão estar roubando a sua vida. Você vai focar no grande prêmio, a sua salvação, a vida eterna que o Senhor tem para você. Você vai buscar somente uma coisa, que você passe o resto da sua vida no santuário, engrandecendo e admirando a beleza do Senhor, como dizem Salmos. E nós, como diz Paulo, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Já tentou pegar o ar ou esmurrar o ar? Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo, ele diz que o problema sempre é nós direcionarmos, dominarmos as nossas vontades, o nosso corpo. E muitas vezes nós temos que passar por situações como essa. Eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso estar inteiramente no projeto. Coisas mais não podem ser mais importantes que uma só coisa. Eu preciso focar naquilo que Deus espera. Deus espera que você se levante agora e comece, recomece, persevere. Repita comigo, porque isso é poder. Você se torna uma pessoa poderosa quando você recomeça. Você se torna uma pessoa poderosa quando você se torna uma pessoa perseverante, determinada, focada e uma pessoa resiliente. Quando tudo parece que não dá, quando tudo parece que você não vai conseguir, mas você decide que as situações, as circunstâncias, as pessoas, as narrativas, os pensamentos não vai te dominar e você coloca na sua cabeça, eu vou confiar em Deus, eu vou me levantar, eu vou avançar e eu me encho de poder. O Senhor te enche de poder hoje. E a mensagem é para você possuir essa mensagem que o Espírito Santo nos presenteia esta noite dessa quarta-feira. E se você possuir essa mensagem, repita comigo, ninguém me segura. Andar com Deus, servi-lo, é algo simples, não tem complicação. O Evangelho de Jesus é um evangelho leve e que gera paz. E Paulo, como ele falou aqui, ele tinha um alvo. Ele não tinha alvos, ele tinha um alvo. E hoje o Senhor está alinhando o seu alvo. Porque muitas vezes o meu alvo agora está sendo, é só coçar as minhas feridas, ficar dentro de uma casa trancado, como Pedro e os discípulos, angustiados, com medo. E não enxergar que as coisas estão simplesmente acontecendo como deveriam acontecer. E as coisas estão acontecendo da maneira que Deus planejou para acontecer. Então confie no Senhor e tenha fé do que o Senhor está fazendo na sua vida. Passe por essa situação dando glórias. Acredite no que o Senhor fez na sua vida. Não olhe como
muitos poderiam olhar que ali era o fim. Situações como essa de Pedro, ela vem para jogar com um balde de água fria e uma terra no nosso caixão. Porque ali Pedro provavelmente não via mais esperança. Mas um problema como esse gera uma metanoia, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Um problema como esse tem que gerar uma mudança de vida na sua vida. Porque se você muda e se arrepende, você entra no propósito. Se você não se arrepende e tem remorso, você entra como Judas, aquele que se suicidou, aquele que acabou como traidor. Nós podemos hoje nos levantarmos e acreditar que o projeto não acabou. O diabo ele pode falar muitas coisas para nós. O diabo ele pode nos ofender, pode nos colocar muitas coisas na nossa cabeça. Mas a maior certeza é que você foi um escolhido. E quantos estão achando, mas bispo, eu não sou capacitado, eu não sou inteligente, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Você tem a certeza disso? Graças a Deus. Porque o Senhor, Ele nos ensina que Ele não escolhe o capacitado, mas Ele capacita os escolhidos. E quanto mais eu me vejo como uma pessoa incapaz, sozinha, mais eu tenho a certeza que da minha fraqueza o Senhor tira força. Mas eu vejo que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acredito nisso. Eu acredito que problemas como esse vêm para fazer cada um de nós ressurgir para um novo tempo e ter aquela esperança. Eu vou passar por isso e ainda vou ter todo o meu mês e todo o meu ano totalmente restaurado. Vidas restauradas, relacionamentos restaurados, propósitos restaurados, um ânimo, um vigor, uma esperança restaurada. Acreditando que o Senhor ainda pode fazer você bater metas que pareciam impossíveis de venda. Restaurar casamentos que pareciam já decretados no divórcio. Sentenças judiciais que já pareciam que era a última instância. Que não tinha mais como recorrer. Sentenças médicas que parecia que dali você não ia sair mais desse hospital. Tem muitas coisas que chegam com uma sentença final na nossa vida. Mas se nós focarmos como Paulo e como Pedro, e confiarmos no processo, o Senhor vai fazer essa restauração. E aquela criatura velha, ela morre. E nasce uma nova criatura em Jesus Cristo. Uma criatura que se tornou um dos homens mais fortes, mais poderosos. Um homem que fez grandes realizações, grandes milagres. Um homem que só no olhar e no falar, como foi com o paralítico, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho de dor, levante-se antes. Coisas que pareciam impossíveis, Pedro estava fazendo. Porque agora ele não era mais guiado pelo Pedro, ele era guiado por Jesus Cristo. Então hoje, decida, enterre este Pedro e seja totalmente guiado por Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Na Bíblia nós vemos muitos homens que realizaram muitos feitos. Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, Neemias. Tantos homens que fizeram a diferença. E homens que, como Caleb, ele passou, perseverou, confiou. Homem que ficou 40 anos do lado da tenda, até chegar o momento dele. Um homem que perseverou no deserto e entrou na terra prometida. Caleb também entrou na terra prometida e a vida e o vigor dele foram preservados. Jó foi, resistiu até o fim e foi restituído em dobro. Neemias não foi vencido por nenhuma pressão.
não caiu em nenhum tipo de ameaça, opressão. Paulo se manteve altamente focado. E o maior exemplo de todos, o nosso Senhor Jesus, que perseverou até o fim e foi resiliente. E através do cumprimento do seu propósito, sem perder o foco em nenhum momento, o foco sendo totalmente voltado para um alvo, fazer a vontade do Pai. Era só esse o objetivo dele desde o início. Desde que saiu, nasceu, viveu e morreu, sempre foi fazer a vontade do Pai. E por ele ter esse foco, essa resiliência, essa perseverança, nós estamos aqui. E temos o privilégio, a liberdade de, beirada na nossa cama, sermos batizados e recebermos o Espírito Santo. Temos o privilégio, a liberdade de botar a mão na cabeça de um doente e ele ser curado. Eu tenho poder, através de uma pessoa focada, resiliente e persistente. Quanto mais você é persistente e resiliente, quanto mais você é focado, mais poder você tem. Nos dias mais difíceis, de dor, cansaço, mais poder Deus gera neste altar. Eu vejo os dias difíceis na minha vida, eu já vi várias vezes a bispa ficando madrugada sem dormir, cultos poderosos, batismos, restaurações, curas, milagres. Quantas vezes nós passamos a madrugada orando, ficamos aqui, e o Senhor, Ele age de uma maneira tão fantástica, tão inédita, que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O fato de quanto mais nós tivermos essa fraqueza, essa dor, mas totalmente voltado a uma confiança maior, nos agarrando nas promessas, e sermos pessoas altamente de oração. O que é mais simples do que uma oração? A oração pode ser realizada por um analfabeto, que não sabe ler nem escrever. E se nós não conseguirmos realizar coisas tão simples como uma oração, ser pessoas de oração, como nós queremos realizar coisas maiores? Se o que é mais difícil e aquilo que o Senhor sempre diz, continuamente permaneçam em oração, orem continuamente. A todo momento o Senhor fala, continue orando, e você não ora, e se você não quer, o que nós estamos pedindo coisas maiores, se a oração nós não estamos conseguindo fazer? Quanto a você, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Porque problemas chegam na nossa vida para até querer fazer que nós venhamos esquecer do que nós aprendemos e do que funciona, do que sempre funcionou. Segunda-feira eu falava sobre Davi ainda. Quando ele foi diminuído, menosprezado por Saul, a única coisa que ele fez é testemunhar os feitos que já deram certo. Se o Senhor foi comigo com o leão, se o Senhor foi comigo com o urso, se o Senhor for comigo nas pastagens, com tantos desafios que ele já teve, ele seria de novo. O Senhor não muda, e é sempre do mesmo jeito. A questão não é saber como Deus funciona, mas saber como eu agi para que Deus funcionasse na minha vida. Porque se eu agir da maneira correta, no padrão certo, se eu cumprir tudo aquilo que o Senhor me pediu, vai acontecer novamente. Porque Deus sempre funciona do mesmo jeito, pela fé. E esse é o maior ato de fé da sua vida.
é passar por cima desse problema hoje, pela fé. E acreditar pela fé que Deus vai te usar. E como Pedro, depois pregava com tanta ousadia, vocês negaram a Jesus. Porque aquilo não fazia mais peso para ele. Ninguém podia mais apontar o dedo para Pedro. Porque ele não era o mesmo Pedro. Ninguém pode apontar mais o dedo do seu passado, daquilo que você fez, daquilo que você não fez, das coisas que você realizou. E até pode ter sido um mau exemplo, um péssimo exemplo. Mas você precisa olhar para Jesus e ter a certeza, Ele já está no futuro e Ele sabe o meu final. E Jesus, Ele me manda uma palavra para que eu me adapte e tenha fé para perseverar mais um pouco, ser mais resiliente, porque Ele sabe como eu vou terminar. Você vai terminar bem. Vai conquistar aquilo que você quer. Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Porque se Ele manda uma palavra como essa para você perseverar mais um pouco, persevere até o fim. Não desista. Não cria planos de derrota ou de fracasso. Não cria planos para parar, planos de desistência. Você não vai desistir. Vira para essa pessoa e fala, você não vai desistir. Persevere até o fim. Você não vai desistir. Deus não se esqueceu de você. O plano está em vigor. Você está no time, o jogo está rolando. Então que você seja o goleiro, o zagueiro, o lateral, o atacante. Mas faça a sua parte. Porque nós sabemos, se a gente fazer a nossa parte, eu vou conquistar o grande prêmio. Como diz Paulo, todos nós corremos e vamos conquistar o grande prêmio. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero que neste momento você tome uma decisão na sua vida. De você hoje esquecer o que se foi. Não mais ser guiado mais por essa situação. E pedir para Deus se revestir neste momento com um novo poder. Uma esperança que vem para te levantar, para colocar este vigor. Te dê essa força que muitas vezes está faltando. Peça para Deus, meu Deus, me dê força. Me dê energia, me dê alegria, me dê esperança. Renova a minha fé. Me ajude a passar por essa situação. Sim, a situação é tão grave, tão difícil, que parecia que Pedro não ia suportar. Paulo, ele ficou 3 dias cegos. 3 dias totalmente dependente, para renascer a visão novamente. Esse é o momento de nós restaurarmos. Seja curado neste momento. Veja o Senhor curando o seu coração. Veja o Senhor curando as suas feridas. Ele não se esqueceu de você. Ele tem planos para você. Ouça o que eu estou falando. A palavra do Senhor está dizendo: é um tempo de recomeço. Pressione com mais força. Passe por esse vale. O Senhor não se esqueceu de você. Você vai chegar do outro lado. Você vai conquistar as suas metas, os seus alvos, aquilo que você está buscando, aquilo que você está almejando, aquilo que você está pedindo hoje, respostas para o Senhor. Seja curado neste momento. Veja o Senhor curando o seu coração. Veja que essa situação hoje está sendo encerrada. Encerre hoje essa situação, essa condenação, esse julgamento, essa dor, todos esses ataques hoje que você estava sofrendo. Enterre hoje.
Seja curado nesse momento. Veja o Espírito Santo visitando agora o seu coração e curando as suas feridas, cicatrizando as suas feridas. Veja o Senhor cicatrizando as suas feridas. Receba esse bálsamo, esse refrigério, receba esse vinho novo na sua vida, receba esse azeite fresco, receba essa força na sua vida. Seja restaurado nesse momento. Veja o Senhor te restaurando nesse momento. Veja hoje Ele arrancando as dores. Veja Ele arrancando todo esse peso, esse ataque. Veja o Senhor blindando a sua mente. Veja, receba nesse momento a cura que você veio buscar. Veja o Senhor falando para você: você faz parte do projeto, eu não me esqueci de você. Diga aos discípulos e diga: Pedro, você é o Pedro que mandou, Jesus mandou mandar um recado, o recado foi dado. Diga: Pedro, nós somos o Pedro, Deus está falando. Diga: Pedro, eu sou esse Pedro, você é esse Pedro que o Senhor está renovando no dia de hoje. Veja o Senhor renovando na sua vida, renovando a sua alma. Veja o Senhor virando essa página neste momento. Veja o Senhor enterrando hoje aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa arrogante, instável, oscilante. Declara nesse momento que até hoje você foi oscilante, você foi instável, você foi arrogante, você foi orgulhoso, você foi avarento, você foi infiel, você foi desleal, você foi imoral, você teve muita situação, mas decida hoje: acabou! Eu não vou mais viver assim. Deus está mandando uma palavra de recomeço, uma palavra para você persistir, para você focar mais uma vez e dar mais um passo perante o Senhor. Confia no que o Senhor está falando hoje para você. Confia no que o Senhor está falando hoje para você. Tome uma decisão no dia de hoje. No livro de Tiago diz: a perseverança deve ter ação completa. Você precisa hoje perseverar de uma maneira íntegra. Não adianta em uma área só. O Senhor está pedindo para você restaurar tudo. Não dá mais para ficar se dividindo. Não dá mais para eu tentar equilibrar algumas coisas. Essa situação não é mais equilibrável. Não dá mais para equilibrar. Hoje o Senhor te coloca a mão no seu peito e diz: daqui você não passa. Mas se você quiser passar e tomar uma decisão e nascer de novo, essa situação eu vou passar com você, com as minhas mãos com as suas. Você vai atravessar com isso com a ajuda do Espírito Santo. Mas você tem que tomar uma decisão. Acabou. Eu não posso dar mais o pouco. Eu não posso mais ficar dando somente o básico. Só aquilo que nunca gera rompimento. Tem momentos que nós precisamos passar uma vergonha, ouvir o galo cantar, para eu começar a gerar mudanças na minha vida. E eu acredito que o galo já está cantando e Jesus já está te olhando. E a pergunta é: como você vai sair daqui hoje? Jesus está olhando nos olhos, no fundo da sua alma nesse momento. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Jesus olhou para Pedro. E ali ele saiu dali para chorar amargamente. Ali um Pedro tinha morrido.
decida hoje que o Simão venha morrer. Hoje é o dia de uma renovação. Hoje é o dia de você viver uma restauração hoje. Peça para Deus restaurar a sua vida nesse momento. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. Restaura nesse momento. Espírito Santo, restaura, meu Pai, a todos nós nesse momento. Restaura a igreja, Senhor. Restaura o nosso povo, meu Deus. Restaura, meu Pai, a nossa vida. Levanta, meu Pai, os que estão caídos, cura os que estão doentes, meu Deus. Fortaleça, meu Pai, aqueles que estão fracos. Meu Deus, levante, meu Pai, o nosso povo hoje aqui. Seja curado. Veja o Senhor te resgatando hoje aqui. Veja o Senhor te resgatando, veja o Senhor te curando, veja o Senhor dizendo que você está perdoado, acabou. Aceite, se perdoe, para de se sabotar, pare de se machucar. Acabou o tempo de você se condenar, acabou o tempo de você se machucar. Não se machuque mais, não condene, não se condene mais. Acabou, se perdoe hoje. Se perdoe, acabou. Não viva mais com esse peso. Para de andar com essa carga, esse fardo na tua vida. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada coração. Meu Deus, visita cada coração, meu Deus. E que essa pessoa, meu Pai, ela venha ser cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo neste momento. Veja o Senhor te batizando neste momento. Veja o Senhor te enchendo com poder, com graça, com vigor. Veja o Senhor te incendiando neste momento. Seja incendiado pelo Senhor. Seja incendiado pelo Senhor. Não tenha mais medo de se jogar. Não tenha mais medo. Esse é o momento de você renovar a sua vida. Esse é o momento de você renovar essa aliança. Esse é o momento de você retomar aquilo que você tinha parado. Esse é o momento de você restaurar o que o que estava destruído. Esse é o momento de você levantar os altares novamente para o Senhor. Esse é o momento de você enterrar comportamentos de autossabotagem, comportamentos negativos. Este é o momento de você dar mais um passo, se aproximando mais do Senhor. Se aproxime do Senhor neste momento. Veja o Senhor te chamando hoje, falando: se aproxime de mim, se aproxime de mim, se aproxime de mim. Não fique mais nesse lugar isolado, cansado, escondido. Mas venha para lá, para a luz. Venha para a luz, veja a renovação, veja o Senhor te renovando. Veja o Senhor curando o seu coração, curando a sua alma. O Senhor está curando muitos corações hoje aqui. O Senhor está curando almas aflitas, almas devastadas, almas doentes, almas destruídas. Veja o Senhor renovando o seu coração. Ele te ama. Ele ama você e Ele está mandando essa mensagem. Ainda você vai dar muito orgulho para o reino de Deus. O seu Pai ainda tem muitos planos para você. O seu Pai ainda Ele vai confiar muitas coisas grandes em você, e isso não é o fim, isso é o começo. Então fale para o Senhor: meu Deus, hoje eu me coloco neste lugar. Eu me coloco nesta posição. E eu vou viver este novo. Eu vou fazer tudo o que é necessário a partir de hoje. E não vou mais me sabotar. Porque eu hoje saio daqui com essa decisão. Um homem, uma mulher nova nasce hoje aqui. Veja o Senhor, Ele confirmando a sua decisão. O Senhor, Ele confirmando esse passo de fé que você está dando.
Hoje o Senhor te curando, curando o seu coração, curando a sua alma. Te mostrando que você ainda vai ser um grande testemunho do Evangelho. A restauração aconteceu na vida de Pedro. A restauração aconteceu na vida dos discípulos. E todos aqueles que fugiram depois foram instrumentos de cura, de libertação. Foram pregadores do Evangelho. Foram luz no meio das trevas. Foram perseguidos, morreram pelo Evangelho. Porque a única morte que vale a pena morrer é morrer por Jesus. Morrer pela sua fé. Morrer por aquilo que alguém um dia morreu por você. Nós hoje saímos de uma posição que estava até sendo uma escravidão, uma prisão hoje aqui. Mas eu vejo o Senhor hoje abrindo as celas. Eu vejo hoje o Senhor libertando os oprimidos, levando boas novas aos pobres, dando visão aos cegos, tirando os cativos, aqueles que estavam presos das celas. O Senhor Jesus é o nosso jubileu. E o jubileu acontece. Ele está acontecendo hoje. A palavra foi liberada já. O Senhor voltou a falar sobre isso novamente no domingo. Você está perdoado. As suas dívidas já foram pagas. A sua terra foi devolvida. Aquilo que foi perdido, aquilo que foi colocado até mesmo como algo que não iria mais voltar, o Senhor resgata hoje. Entrega liberdade aos cativos. Nós somos livres. E a partir de hoje, viva como uma pessoa livre. O Espírito Santo te liberta hoje. O Espírito Santo está te libertando, libertando o seu coração, libertando a sua alma. Hoje o Senhor venha para incendiar o seu coração e te mostrar que com Ele você pode, com Ele você consegue, com Ele você passa, com Ele você nunca mais vai viver estas mesmas humilhações e problemas que você vive hoje. Porque como nós aprendemos, o Senhor não desperdiça nada. E Ele está mais uma vez mostrando, eu não desperdiço nada. E tudo que você está passando será usado para o reino. Será usado para engrandecer o nome de Deus mais uma vez. Meu Deus, eu creio, meu Deus, no que o Senhor fez essa noite. E peço, meu Deus, que cada um venha sair daqui, meu Pai, com essa certeza. Que o Senhor acaba de virar páginas, começar uma nova história hoje aqui. Recomeços acontecendo, meu Deus. Pareciam pontos finais, meu Deus, que não haveria resgate. Não haveria, meu Pai, como ser algo diferente, meu Deus. E o Senhor, meu Pai, tira aqueles que estão se sentindo, meu Deus, que estão no lixo, como diz a Tua palavra. O Senhor arranca aqueles que estão no lixo e coloca sentado entre príncipes. O Senhor está resgatando aqueles, meu Pai, que estavam no lixo, nos lixos emocionais, nos lixos, meu Deus, de sentimentos, e coloca hoje, meu Pai, num lugar de honra, no lugar, meu Pai, de excelência, no lugar alto, no lugar de destaque, no lugar, meu Pai, de autoridade. Receba a autoridade vinda do Senhor. Receba essa autoridade, esse poder vindo do Senhor nesse momento. O Senhor entrega aqui autoridades
que você se torne esta autoridade a partir de hoje. Que você receba este poder, esta honra, esta graça, este favor na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, pelo que o Senhor fez. Eu agradeço, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo, meu Deus, e ainda irá fazer na vida do nosso povo. Eu, meu Pai, entrego, Senhor, a cada vida, meu Deus, em Tuas mãos. E nós, meu Pai, acreditamos, meu Deus, integralmente neste processo. Meu Pai, nada foi encerrado, nada será desperdiçado, mas tudo será aproveitado. E eu recomeço como esse vinho novo em um odre novo, que poderá ser fermentado. Eu recomeço, meu Deus, como foi a festa em Caná, meu Deus, que parecia que tinha acabado a festa porque o vinho acabou, mas Jesus estava na festa. E ali não acabou nada. Muito pelo contrário. O Senhor pega jarros, meu Deus, fundos. Enchemos de água, enchemos do Espírito e o Senhor transforma em alegria. Que nós possamos, meu Pai, cavar cada vez mais para que mais água, meu Deus, mais Espírito venha entrar em nossa vida. E automaticamente esse Espírito nos dá alegria, felicidade. Eu creio nisso. Eu agradeço, Senhor, e peço que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.